Bem-vindos ao episódio 5 da série A Formação do Cânon Bíblico. Hoje a pergunta é: quais critérios a Igreja usou para reconhecer a Bíblia? Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta sobre os critérios é sem dúvida decisiva. Pensa só, se os critérios foram arbitrários, sabe, coisa de um grupo querendo poder, aí a nossa confiança toda desmorona. Mas, se eles foram coerentes, se foram responsáveis, aí a história muda. A gente percebe um ato de cuidado, de zelo e não de manipulação. Para entender esses critérios, a gente precisa imaginar o cenário da época. Não era uma sala de reuniões com ar-condicionado, não. A realidade era bem caótica, igrejas espalhadas por todo o império, perseguição rolando solta e, para piorar, uma enxurrada de falsos ensinos e textos aparecendo por todo lado. Então, essa questão de quais livros a gente deve ler no culto não era um debate acadêmico, entende? Era uma questão de sobrevivência espiritual. A pergunta fundamental que cada comunidade precisava se fazer era essa: esse ensino aqui, esse texto, ele vem da fonte? Ele reflete o que Cristo ensinou e o que os apóstolos testemunharam? Ou é uma invenção que apareceu depois? A prioridade máxima era proteger o evangelho verdadeiro. E agora, a gente chega no ponto que, olha, talvez seja o mais importante de toda essa conversa. A Igreja não criou a autoridade da Bíblia. A Igreja reconheceu a autoridade que aqueles livros já tinham por natureza, por sua origem divina. Essa pequena diferença muda absolutamente tudo. Vamos visualizar isso para ficar bem claro. De um lado, tem a ideia errada, a de que a igreja se reuniu e, numa votação, decidiu dar autoridade a um livro. Do outro lado, o que a história realmente mostra. A igreja agiu como um especialista, identificando as marcas, os sinais de inspiração e de autoridade apostólica que já estavam ali no próprio texto. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a seguinte: a igreja agiu como um biólogo que identifica os sinais da vida num organismo. O biólogo não cria a vida, ele a reconhece. Do mesmo jeito, a igreja reconheceu a palavra viva de Deus. Ela não agiu como um juiz que bate o martelo e cria uma lei do nada. E essa capacidade de reconhecer tem um fundamento teológico muito profundo. O próprio Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Ou seja, o povo de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tem essa capacidade de reconhecer a voz do seu pastor naqueles escritos que foram inspirados. Não é um processo cego, é um discernimento guiado. Certo, mas como é que esse reconhecimento acontecia na prática? A igreja não foi no achismo. Ela usou um conjunto de ferramentas, de pilares, para conseguir discernir a voz do pastor em meio a tantas outras vozes que surgiram. Vamos ver que pilares são esses. Basicamente, eram 4 grandes pilares que funcionavam como um filtro muito responsável: apostolicidade, ortodoxia, catolicidade e antiguidade. Não era tipo um checklist que, se um livro não passasse em um item, era descartado, mas o conjunto dessas perguntas trazia muita clareza. O primeiro pilar: apostolicidade. A pergunta aqui era bem direta. Este livro tem uma conexão real com os apóstolos que andaram com Cristo? Tinha que ter sido escrito por um deles, como o Paulo ou João, ou por alguém muito próximo, que registrou o testemunho deles, como Marcos, que era ligado a Pedro, ou Lucas a Paulo. A autoridade vinha desse testemunho autorizado por Jesus. Em segundo lugar, a ortodoxia. Ou seja, o conteúdo do livro estava alinhado com a regra de fé, com aquilo que a igreja já acreditava desde o comecinho. Ensinava o mesmo evangelho, o mesmo Cristo, a mesma salvação que já era ensinada em todo lugar e que batia com o Antigo Testamento? Um evangelho novo era um evangelho falso. Simples assim. E para a gente ter uma ideia do peso da ortodoxia, esse versículo de Gálatas é perfeito. Paulo é super radical aqui. Ele diz que não importa quem pregue, nem que seja um anjo vindo do céu, se o evangelho for diferente, tem que ser rejeitado. Isso mostra que a verdade da doutrina era um critério inegociável. O terceiro pilar é a catolicidade, e aqui a palavra católico não tem a ver com a denominação, mas com o seu sentido original, universal. O teste era o seguinte: esse livro era reconhecido e usado pelas igrejas em Roma, em Éfeso, na África, na Ásia, ou era um texto de um grupinho isolado? Esse consenso geral era um indicador muito forte. E por fim, o quarto pilar, a antiguidade. O livro era da época dos apóstolos, lá do primeiro século, ou apareceu do nada 200, 300 anos depois? A igreja tinha essa convicção?
como diz a Carta de Judas, de que a fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. Então qualquer texto que surgisse muito tempo depois era naturalmente visto com muita desconfiança. E olha, esses pilares não eram só teoria, não. Eles foram um filtro super prático, uma defesa contra desafios bem reais que a igreja enfrentou. Vamos ver rapidinho 2 exemplos de como isso funcionou na prática. No século II, por exemplo, um cara chamado Marcião resolveu criar a própria Bíblia, cortando tudo de que ele não gostava. A igreja aplicou o filtro e disse: não, isso não passa. Falhou feio nos testes de ortodoxia e apostolicidade. A mesma coisa aconteceu com os textos gnósticos, que apareceram mais tarde com Jesus totalmente diferente. Foram rejeitados porque não eram apostólicos, nem ortodoxos, nem universais e muito menos antigos. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que olhar para esse processo histórico não deveria gerar medo ou dúvida na gente. Pelo contrário, deveria construir uma confiança muito sólida. O que a gente vê é um cuidado de Deus agindo por meio da sua igreja. Tem um versículo de Paulo aos Tessalonicenses que resume perfeitamente o espírito da coisa. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Não foi uma aceitação cega de qualquer coisa, nem uma rejeição arbitrária. Foi um processo de discernimento cuidadoso, de examinar tudo e ficar com o que era bom, verdadeiro e apostólico. E por que isso é tão importante hoje? Primeiro, porque nos dá segurança. O cânon não foi um improviso. Segundo, nos dá discernimento para entender que nem todo texto religioso tem a mesma autoridade. Terceiro, nos dá liberdade para não sermos levados por qualquer modinha espiritual que aparece. E, acima de tudo, nos leva a ter reverência, a olhar para a Bíblia e reconhecer que ela é a palavra que o próprio Deus, soberanamente, fez questão de preservar para o seu povo. Bom, hoje a gente viu os critérios que eram bem claros. Mas e aquela zona cinzenta? E aqueles livros que geraram debate por um tempo? E os famosos livros apócrifos? No episódio 6, vamos falar sobre a zona cinzenta, livros disputados, apócrifos e por que alguns ficaram de fora. Espero vocês lá!